Eu convido a Tatiana Mesquita, que esteve presente também lá, para trazer suas informações a respeito do que foi visto. As perguntas desta apresentação e de outras nós faremos em conjunto, tá bom? Só um adendo, um BiPAP, respirador domiciliar não invasivo, hoje todo o sistema, o aparelho, traqueia, máscara, o umidificador, está ao redor de R$20.000. Mas já faz parte de uma portaria do Ministério da Saúde. Ou seja, todos os indivíduos necessitados com doenças que comprometem a parte respiratória, eles têm direito a esse aparelho. E começam a aparecer outras coisas. Dentre elas, aquela possibilidade do diafragma, do marca-passo do diafragma. O que é o marca-passo? Igualzinho do coração. O coração para de bater, aí entra um choquinho no coração. Se o diafragma deixa de funcionar, porque o nervinho não está funcionando, se eu der um choque nele, ele vai contrair. Esse é o princípio do marca-passo do diafragma. Quanto que custa um marca-passo deste? Lá nos Estados Unidos, ao redor de $30.000. Aqui no Brasil estima-se R$200.000. Aqui as coisas são bem mais caras. Aí começa aquela condição, eu quero o meu marca-passo do diafragma. Primeira coisa, funciona? Segunda, se funciona, se traz efeitos adversos. Porque muitas vezes a contração muito intensa pode trazer um problema, uma ruptura do músculo diafragma. Será que não traz um efeito adverso? Terceira condição, se funciona, se não tem efeito adverso, quem vai pagar? Será que o paciente vai pagar? Já estão sendo feitos aqui no Brasil, mas para trauma raquimedular. Aquelas pessoas que têm comprometimento na coluna e cujo sistema nervoso central não consegue fazer um trabalho para vencer aquela barreira pela ruptura da medula, por exemplo, medula cervical também, tem sido colocado nesses indivíduos. E parece que funciona em esclerose lateral amiotrófica. Mas quem é? Quais são os pacientes? É isso que vai ter a resposta, uma resposta mais para o futuro também. Mas já começa a aparecer na internet, gente, aí eu quero colocar o meu, tem que esperar um pouquinho. Tatiana? Bom, mais uma vez, bom dia. Eu estive no congresso junto com a Patrícia, nas aulas que ela assistiu, eu assisti. Então, nós dividimos um pouquinho, como ela é nutricionista, dividimos para que ela falasse a nutrição, juntamente com a fonoaudiologia e a parte respiratória, que, na verdade, são avaliados sempre juntos e a importância de que o conhecimento seja feito junto. Dessa forma, sobrou para mim falar os outros aspectos que foram abordados nas apresentações que eram chamadas de clínicas. Bom, mais uma vez, como ela já falou, onde a gente estava, lógico, os bichinhos que a gente foi ver em um dia de folga, e o tempo que a gente chegou para ir e para voltar desse congresso. Realmente, eu cheguei no dia, e eu participei de três reuniões desse congresso. Primeiro, a reunião da Aliança Internacional, que é a reunião das associações de esclerose lateral amiotrófica do mundo. Depois, o Allied Professional, que é o que a Patrícia já apresentou, que é uma reunião dos profissionais não médicos, e o congresso em si. Então, eu vou iniciar a apresentação falando justamente dessa reunião das associações de ELA, que é a segunda vez que eu participei pela primeira vez no ano passado. Então, está aqui. Aconteceu dia 27 e 28 de novembro. Então, antes disso, eu cheguei no dia 27, a minha mala não chegou, o meu hotel não estava pronto, e eu tinha que apresentar a aula às 2 horas da tarde, meu quarto ficava pronto às 3. Então, com a roupa que eu viajei, 13.000 quilômetros, eu apresentei os dados sobre a Brela,
que aconteceram do ano. Então, todo ano a gente tem a oportunidade de apresentar um pouquinho sobre cada um sobre o seu país. Então, nesse ano eu apresentei justamente o quê? O Simpósio Brasileiro de 2011, a reunião dos países hispanos que nós fizemos junto com o Simpósio de 2011 e o jogo de futebol que aconteceu no Rio de Janeiro entre Fluminense e Bahia, onde existiram 2 jogadores, um de cada país, com esclerose lateral amiotrófica, e nós tivemos um grande apoio do Romário para esse evento. Então, esses foram os assuntos que eu apresentei para eles nesse ano, e acabou dando certo, apesar das adversidades. Além de mim, apresentaram associações do Japão, da China, da Austrália, dos Estados Unidos, e apresentações de parcerias, como a parceria entre os Estados Unidos, as associações dos Estados Unidos, a Hope Foundation e a Associação de Israel. Nós que apresentamos essa parceria, e eu vou falar numa segunda metade dessa aula sobre o que é essa parceria, e uma parceria entre Canadá e Turquia. Então, aqui, a apresentação do grupo japonês. Vejam que o paciente foi, para ele está mais perto do que para a gente ir, e é a maior concentração mesmo de pessoas orientais. Então, eles apresentaram a eficácia do uso do Coffee Assist na realidade japonesa. A Turquia, também o pessoal de Israel, e a África do Sul, que também estiveram pela primeira vez para apresentar como está a associação deles. O Fórum Multidisciplinar, então, a Patrícia já falou, e eu vou falar um pouquinho, então, agora sobre realmente o Simpósio Internacional. Primeiro, eu falarei sobre os cuidados holísticos e a qualidade de vida, primeiro tema apresentado no Congresso, no primeiro dia. Primeiro, e como uma grande abordagem, tiveram 2 grandes abordagens nesse simpósio desse ano. Cuidados paliativos e qualidade de vida. Essa é o grande norte, a grande diretriz, então, dos cuidados multidisciplinares. Nesse caso, a necessidade por ser ainda uma doença incurável, mas tratável, então, essa é a justificativa para que haja o empenho nos cuidados paliativos. Ajuda, os profissionais de cuidados paliativos ajudam no planejamento do futuro, nos cuidados dos sintomas, nas respostas rápidas às complicações e na comunicação clara com o paciente, com o familiar e com outros profissionais de saúde. Além disso, foi provado o benefício para a doença, para o paciente, quando há um profissional especializado em cuidados paliativos no manejo dessa doença. Por que está sendo tão abordado? Porque os cuidados paliativos até hoje eram muito empregados a pacientes com câncer, a pacientes com outras doenças, e com esclerose amiotrófica ainda não. E eles então estão vendo que os benefícios são muito grandes, tanto para a doença, o paciente familiar. Outro assunto abordado foi, pela segunda vez, eu estive o ano passado já foi abordado, então, pela segunda vez, a sexualidade na avaliação dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica e os cuidadores, e como se comporta. Mais uma vez, a mesma palestrante falou. Esse ano ela falou sobre, primeiro, os obstáculos para a sexualidade, e não falou só sobre a relação sexual, mas sim a intimidade do casal. Primeiro, com relação ao paciente, a exaustão, o desconforto, as câimbras, a perda de espontaneidade, o equipamento, a diminuição do libido e as discórdias pré-existentes entre o casal são os principais fatores que dificultam essa intimidade após o início dos sintomas e principalmente no decorrer da doença. Para o parceiro, os principais motivos para a dificuldade na sexualidade é o cansaço, porque muitas vezes é o parceiro que é o primeiro cuidador, o riso e choro espontâneos, a respiração, então sempre tenho medo, será que não vai ficar muito cansado, será que eu não estou prejudicando mais do que ajudando, e um conflito muito grande. Camas separadas atrapalham e chega realmente uma fase em que existe a importância de camas separadas para que o manejo do paciente seja mais fácil, a perda da espontaneidade e a falta do toque. Importante,
para esse assunto, foi feita uma pesquisa e foi então verificado que os profissionais de saúde mais próximos àquela casa, ao paciente, ao familiar, ao cuidador, são as pessoas que mais podem ajudar quando existe a dúvida. Com o que eu posso fazer para melhorar esse aspecto? Então, conversem com os profissionais de saúde que estão ali, que eles vão poder então dar as orientações necessárias sobre como manejar esse assunto e como melhorar a vida do casal. Grande parte, realmente, o cuidado e o toque. Por que isso? Porque, realmente, o parceiro, seja o marido, seja a esposa, são, então, os que cuidam, os que estão ali. Então, a esposa, ela deixou de ser, então, a esposa para ser a cuidadora. O marido deixou de ser o esposo para ser o cuidador. Isso é um dos fatores que mais altera, realmente, a sexualidade do casal. Sobre qualidade de vida, um estudo muito interessante foi feito e foi visto que ela é afetada quando há depressão e perda do convívio social. A gente tem que sempre pensar em qualidade de vida quando estamos tratando uma doença. É uma doença tratável e essa doença, então, ela deve ser, a qualidade de vida deve ser mantida. Nesse caso, então, ela é afetada quando a depressão e o convívio social, a perda do convívio social acontecem. Quando o paciente tem depressão associada à ansiedade, esse é o maior impacto na qualidade de vida. A fadiga tem grande impacto na ansiedade, na depressão e nas relações sociais. Então, nesse ponto, para que a gente mantenha-se a qualidade de vida de um paciente, é importante que a gente controle primeiro a fadiga dele. Porque o paciente fadigado, ele fica depressivo, ele fica ansioso e ele perde a vontade de sair de casa, de se relacionar com outras pessoas, ele vai ficando em si, em casa. E isso é um impactante na qualidade de vida. A diminuição da qualidade de vida também em pacientes que não aceitam a doença. E foi visto que realmente, tanto faz a psicoterapia em grupo ou a psicoterapia individual, ajudam muito quando existe essa afecção, essa perda da qualidade de vida. A diminuição do suporte social leva à maior severidade da doença, então manter as relações sociais com as pessoas é importante. E eles aplicaram um questionário que chama EQ 5D para avaliar a qualidade de vida dos cuidadores. Avaliaram, foi visto que sim, a doença também impacta bastante na vida dos cuidadores, não é só na vida do paciente. Então, a doença, ela também afeta, por mais que muitas vezes o cuidador não deixe isso transparecer, mas sim, existe uma afecção, mas viram que esse questionário não é o melhor para essa avaliação. Essa foi uma palestra muito interessante, que foi transformando evidência em prática. Muitas vezes a gente diz que a gente precisa muito de estudo. Precisa de estudo fase 1, 2, 3, realmente precisa. Para ter um medicamento, tudo isso. Mas algumas coisas não tem estudo fase 1, 2, 3, 4. E a gente usa, porque é evidência. Evidência versus prática, então. Transformando experiência em evidência, como fazem os acadêmicos. Os acadêmicos fazem isso. Nós, acadêmicos, muitas vezes. A gente transforma a nossa experiência em evidência. Dá certo? Eu aplico. Já os clínicos, eles tratam a experiência como se elas fossem evidência. E, de qualquer forma, é muito válido, porque a gente traz, então, a gente traz opções, a gente traz formas diferentes de poder tratar um sintoma. Assim, alguns aspectos que foram falados. Por exemplo, existe uma evidência que se a gente coloca o paciente em pé, diminui as contraturas musculares, as câimbras, aumenta a função respiratória e a circulação. Isso é verdade. Mas existe estudo fase 1, 2, 3, 4? Não existe. Mas sabe-se que, clinicamente, já foi evidenciado que os pacientes, que quando a gente coloca o paciente que está cadeirante há muito tempo, você põe ele em pé um pouquinho, junto no parapódio, muito bem, claro, com muita segurança, ele sente depois melhora desses sintomas. Outro é uma terapia que ajuda a marcha. Todos que eles seguram, tudo isso. No Brasil existe muito pouco isso, mas ajuda depois o paciente a andar um pouquinho melhor. O BIPAP. Qual é a frequência que deve se usar? Quão cedo deve se começar? Ainda não se tem essas respostas, mas a gente sabe que tem que usar.
é outra evidência. O COF Assist, a melhora a retirada de secreções, também nunca foi feito um estudo fase 1, 2, 3, 4 com o COF Assist. Mas a gente sabe que funciona, então a gente implementa para a melhora da qualidade de vida. A necessidade de um consenso? Talvez sim, mas talvez não. Principalmente a variabilidade. A variabilidade dos sintomas, ela é uma professora sempre presente. Então, a gente está sempre estudando pela variabilidade da doença. Não é uma coisa que se sabe tudo, mas a gente vai pesquisando para chegar, então, a um consenso. Também, continuando, transformando a evidência em prática, o profissional de saúde, seja ele qual for, médico, fisioterapeuta, nutricionista, eles são hábeis em identificar os facilitadores e derrubar as barreiras no tratamento de ela. Então, sempre, antes de tomar qualquer decisão, consulte o profissional de saúde mais próximo, porque ele vai ajudar a facilitar as decisões que você possa ter que tomar.